Pois nós temos um impasse, sim, da quantidade de coisas que eu fiz, o que fizeram ciências, academias, né? Porque tudo fica em aberto, um tal dia é tudo, e não é nada, é para que sempre esteja ocupado com tudo para não ser nada. Né? Eu preciso saber detalhadamente o que é educação física, de altura, profundidade, lateralidade, como física, educação, ministérios de até onde o tal do rabo na sentado, que o rabo sentado na cadeira pensa e que a prática também pensa. Então, o que virou? Se tem uma coisa num tal lugar e aquele lugar é uma condição vocacional única, ou não necessariamente vocacional, ou antivocacional, ou sei lá, para a coisa ficar muito bem exatificada, para a gente entender o piso dessa coisa toda. Porque eu tive uma vida, saí da minha casa, que não existe mais, não existe nada, e que, aliás, né, temos um impasse bem detalhado, que eu estou querendo entender, porque se monoteísmo fosse monoteísmo de fato, laico, linearidade laica, quem é ortodoxo, isso aqui não estaria acontecendo o que está acontecendo, né? Então, até que prove o contrário, meu filho, não existiu ninguém interativo a situação que virou como jogado ao mundo mundano, a quem justifica espaço aterrizado não aterrizado, política de corrupção, igreja de corrupção, que nem se decifra a igreja, a quem justifique, né, entulhos de comer e cagar, comer, menos comer para mais morrer, fingir bem comer ou estimular qualquer coisa que a quem justifique trabalho. Então a gente tem algumas condições, porque eu nasci em 1976. Em 1994 eu já tinha uma vida, eu tinha um nível de responsabilidade muito grande, eu questionava algumas coisas. Hoje, se eu for colocar, né, porque a gente tem algumas pautas sobre, né, o que é, como é que é profissional liberal, classe trabalhista, que não são uniformes, nem profissionais liberais, que não são uniformes em nada. O que é autônomo sem regra, o que é regra sem autônomo, ou com autônomo, né? Temos essas questões, o que virou limite e altura, né? Quando abrem e fecham pernas para quê? Que já não fecharam cada um no próprio cu uma coisa, né? Questões táteis, eu não estou sentindo muito bem, parece que eu me fofei toda, de repente senti um estresse muito grande, que é o que eu estou tentando postar ainda que não liberou aqui. Entre todos os picos de alavancagens que me acontecem, o que é ir voltar na coisa, de repente eu tô meio catabolizada, meio mole, meio sem estímulo, perdi os estímulos, barriga estufou, comi o que deu para comer a qualquer modo, misturei um monte de pão, um monte de coisa, nervosa já com a coisa, e agora tem um comunicado, tem um jogo muito grande pra gente colocar em pauta, né? Amar Deus acima de todas as coisas, entre honrar pai e mãe, não necessariamente. Entre os desconhecidos totais, em que momento a fachada, né? Porque a coisa só começa e só senta um rabo para prestar serviço quando você representa dinheiro, um nome existencial e gera trabalho. Quem gera trabalho, né, até que ponto não chega passivo numa coisa? Tem sim interesse para fazer trabalho nas costas de alguém, né? O que virou entre público e privado, condições tais, porque num dado momento eu já tinha uma independência absoluta e um trabalho que eu dei baixa na carteira para cair num buraco fundo, é onde eu fui cada vez arcando, achando que era responsabilidade eu ter que buscar, né? Você tem que ficar baixar a cabeça para determinados, mas quem são, quem vem antes, quem vem depois, em relações de trabalho. O limite de você se estourar em toda, todo troco de nada, o que vira estourar toda, porque eu sempre fui uma pessoa, tem as características de uma pessoa, que aqui estou, mas, né, não achei um jogo muito bom, não. Então, questões tais, né? Saí para fazer educação física. Educação física não era educação física, não era nem para estar sendo datado como mercado. E o que fizeram não em educação física? Trabalho sem atividades físicas sem trabalho, teoria de causa e efeito de amadorismo, no final tudo dá certo. Aqui empacota trabalho e ainda sobra cultura, ou camufla de cultura, coisas tais que eu estou precisando saber quando dizer educação, paradigma e paradoxo da educação, né? Quando o caos é educável, a quem decifre humanizado gera a vantagem de não ser cobaia ou entendido como humanizações razoavelmente uniformizadas para dizer que um platô de continuidade é o que vira uma desgraça. Quando a coisa, já que a maioria não tem ensino de segundo grau ou superior, ou o que virou categorizar como grade, independente de categorizar grade, o que é a diária de cada coisa,
como o fator faça sim, não, não, sim, ou camuflar quem justifique, né? Está num lugar para dizer que aquilo tem que ser transformado, ou o que é edificado, continuado, sobre tradicionalidades, o que vira um pacote ministerial, né? Quando num dado momento eu já tinha estudado, ou você vai vendo algumas coisas, o que aquilo entra no seu ambiente, são histórias anteriores, se são cumulativismos, em que momento você dizer que existe uma roleta de situações para você otimizar um trabalho, aquilo tem que ser delimitado num campo. Qual a sua casa não é a casa dos outros, nem tem que ser a casa dos outros, o que é a rua, como que categorizam, né? Ruas construídas e não necessariamente entre que trabalho, até que ponto você chega sujo ou não sujo na tal do intertrabalho aqui em casa que não é rua, né? Questões tais sobre essa brincadeira toda aí, que a minha vida nunca mais foi a mesma, né? E todos aposentam e todos querem isso e aquilo e não tem nada a ver com isso e também não era e também não é para agora não. Entre governo, antigoverno, desgoverno, interregimentais, porque o dinheiro é fato em tudo quanto é lugar. Dá tempo para ter desigualdade de racistas totais e jogo de miséria quem caia nessa palhaçada. Ou é o alienado ou é o culpado, porque não necessariamente se sobra inocente e ainda apontado descabido, porque se não está entre a uniformidade compatível de entender um lingual, uma miséria que se encaixe, né? Uma elitização, um racismo que se encaixe, porque racistas e estupradores são todos em maioria indecifráveis, né? Finalizou lá?